Boa tarde. Apenas 30% dos ônibus devem circular amanhã em São Luís. IPTU começa a ser cobrado pela Prefeitura de São Luís. Sampaio e Vasco empatam na sexta rodada da Série B. E o Prêmio da Música Brasileira homenageia o samba em espetáculo no Teatro Arthur Azevedo. O Repórter Maranhão está começando agora. A greve dos rodoviários foi adiada para esta quinta-feira, a partir da meia-noite. A decisão foi tomada após reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Maranhão. Apenas 30% dos ônibus devem circular. Já a frota da empresa Taguatu, que estava sem circular desde o final da tarde de ontem, voltou a rodar agora pela manhã. Os funcionários haviam paralisado os trabalhos por falta de pagamento da quinzena salarial. A situação dos rodoviários de fretamento e do transporte intermunicipal, que estão em greve desde o início da semana, está sendo discutida agora pela manhã entre o Sindicato dos Rodoviários e das empresas do setor. Uma das infrações mais cometidas em São Luís é o desrespeito à faixa de pedestre, principalmente nos pontos onde não existe sinalização eletrônica. Desrespeitar a faixa de pedestre é infração gravíssima, punível com multa de R$ 191,54 e 7 pontos na carteira. Mesmo assim, não é raro ver motoristas parados em cima da faixa ou deixando de dar a vez ao pedestre. É difícil atravessar aqui? Muito. Por quê? As pessoas não param. Não param. Não, meu bem, tem a faixa de pedestre. Os motoristas respeitam a faixa? Respeito. Às vezes, né? Respeita, a gente nunca sabe, porque tem que se vigiar. Situação bem diferente é observada em outras cidades, como Brasília, no Distrito Federal, onde o respeito ao pedestre faz parte da cultura da cidade. É nas faixas de pedestre sem semáforo que se percebe a educação do condutor. Propomos um teste, verificar se os motoristas param espontaneamente ao perceber um pedestre tentando atravessar. Como vocês puderam observar, não adiantou eu ficar ali parada esperando que algum motorista parasse para que eu atravessasse a faixa de segurança. Eu tive que esperar uma boa distância dos veículos para poder atravessar. Aqui, além da falta de semáforo, a faixa ainda está apagada. Enquanto não ferir no bolso do motorista, não vai ter, pode fazer 200 reportagens, porque o Detran é ciente disso, o Detran faz campanha. E todo motorista, além de ser um motorista, ele é um pedestre. Eu sou motorista, mas eu estou aqui como pedestre. Eu estou com uma luta aqui, eu estou com mais de 10 minutos para querer atravessar aqui uma faixa que não dá 50 metros de um lado para o outro. Pode fazer 200 reportagens, mas até motorista de ônibus, que deveria ser mais, mais consciente. Não, taxista não adianta, aqui não adianta não. É aqui na Coab, é no Quatrac, é no centro da cidade, em qualquer lugar. Enquanto não botar um redutor aqui de velocidade, não vai adiantar. A maior dificuldade que nós enfrentamos é simplesmente de atravessar a avenida. Pelo fato dos carros não pararem, da população ser um pouco ignorante, porque muitos motoristas eles vêm com uma ideia totalmente errada do pedestre. O pedestre também costuma desrespeitar as regras quando atravessa fora da faixa, por exemplo. Nestes casos, a lei prevê que o pedestre seja multado, mas por falta de regulamentação, na prática, a penalidade não é aplicada. A senhora não atravessou pela faixa de segurança. Realmente não, mas eu vi que já dava para atravessar, que eles pararam. E se na faixa de segurança o pedestre não tem vez, nas calçadas a situação também não é diferente. A Lei Municipal de Muros e Calçadas foi criada para garantir ao cidadão de diferentes idades e condições físicas um translado seguro, livre de barreiras e com acessibilidade garantida aos portadores de alguma deficiência. Mas esta estrutura de cidade ideal está bem distante da real. Aqui na capital maranhense, as calçadas são interrompidas por vários carros estacionados indevidamente. A acessibilidade é comprometida pelos diferentes níveis na construção destas vias públicas, com alguns pontos já tomados pela vegetação, o que obriga as pessoas a caminharem pelo meio da rua.
Além do lixo e buracos, até empresas de telefonia, quando precisam instalar fios e cabos que passam pelo chão, ao concluírem os trabalhos, deixam os buracos abertos, como estes dois, bem no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a dos Franceses. A moradora diz que o problema é recorrente. Temos protocolos, pedimos já para que venha fazer esse reparo dessa caixa e nunca foi feito. Os pedestres também reclamam das condições. Isso é uma vergonha, só isso aí que está acontecendo. O prefeito, a governadora não se interessa por nada da gente. A cidade de São Luís está praticamente abandonada. Por todos os cantos é buraco, calçada quebrada, enfim, a cidade completamente abandonada. A cidade está jogada às traças. Docentes e técnicos da Universidade Federal do Maranhão paralisaram suas atividades hoje em solidariedade ao movimento do Dia Nacional de Mobilização dos Professores Universitários Públicos Federais. Os profissionais realizaram um ato público no campus do Bacanga. E as chuvas continuam nesta quarta-feira. Acompanhe a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Caxias, predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomina nebulosidade variável e possibilidade da formação de áreas isoladas com chuva rápida. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. E veja a seguir, Prefeitura de São Luís começa a cobrar o IPTU 2014. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 37 minutos. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região publicou edital de reaplicação das provas que foram anuladas. A nova data será 22 de junho. A anulação aconteceu em razão de incidentes ocorridos na manhã do dia 4 de maio, que tumultuaram a realização das provas dos cargos de técnico judiciário. O programa Caminhos da Escola, uma parceria entre os governos federal e estadual, entregou ontem 70 ônibus escolares a 40 municípios maranhenses. Os 75 ônibus escolares, 61 pequenos com capacidade para 25 estudantes e 14 grandes para 46 alunos, foram entregues aos prefeitos de 40 municípios maranhenses. Este é o primeiro lote de um total de 136 veículos adquiridos em parceria com o governo federal, através do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Com o recebimento das chaves, os prefeitos acreditam em rumos mais seguros para os estudantes. A gente já vinha investindo no transporte escolar no município, cerca de R$40 mil mensais com a frota de ônibus locados através de licitação. E hoje, com essa frota própria, a gente vai ter esse custo bem diminuído e com certeza a gente vai conseguir fazer melhores condições no transporte já com a frota própria e já vai ter recurso também para investir em outras áreas da educação. Antes de serem encaminhados para as prefeituras, itens de segurança como a presença de extintor e cintos foram inspecionados pela regularização documental. Processo minucioso que incluiu o controle de qualidade dos veículos realizado pelo Inmetro e também emplacamento em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Do recebimento à entrega foram 45 dias. O restante dos ônibus, 61, ainda são aguardados pelo governo, que ressalta o compromisso de cada município para, em parceria com o governo estadual, através do plano de ações articuladas, pleitearem os veículos. Até agora, mais de 1.000 já foram solicitados. O programa Caminho da Escola é feito no Brasil inteiro e nós temos a linha de produção dos ônibus.
Então isso é uma coisa natural para todos os recursos para pagamento dos ônibus, o Ministério da Educação já liberou e nós estamos aguardando apenas o recebimento dos demais veículos para fazer a entrega. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, informou que devido a um vazamento em uma adutora localizada na Rua do Peixe, no bairro de Fátima, o sistema que abastece a área do centro da cidade foi desligado desde as 8 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde para a realização de serviços de conserto. Um dia depois de protestos por falta de estrutura, os moradores do Ipase de Baixo tentam recuperar o que foi destruído pelas chuvas e culpam as obras da Via Expressa pelos transtornos. A escada improvisada e insegura vai no ritmo do dia a dia que leva os moradores da invasão conhecida como Ipase de Baixo, localizada ao lado da construção da Via Expressa, que com as chuvas mais fortes testemunharam água e lama invadirem as casas e trazendo muitos transtornos. Para eles, a Via Expressa é a principal culpada. Quando chove, desce a água todinha, a lama desce toda para dentro da casa da gente, a gente tem que estar tirando a lama de noite, e aí fica ruim, né? A gente adoece, aí isso daí não é justo, né? Eu sei benefício para ele e nós que morra. Sem muros de contenção, o barro se espalha e a população teme que com as novas chuvas a situação só piore. Depois desse serviço, dessa Via Expressa aí, acabou com tudo, a gente não tem sossego, não. A chuva cai toda dentro da vala. De todos os espaços de Maranhão Novo, de todo, do shopping, de tudo, vem tudo para cá. Aí muda tudo, na hora que chove, entra água dentro de casa, que está acabando com tudo aqui. Ficou sem acesso, acabou com aqui, nós estamos tudo dentro de um buraco isolado. A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que a equipe técnica e a empresa responsável pela obra da Via Expressa já foram mobilizados para a Vila Cristalina, no Ipase. Informou ainda que o problema de alagamento na área foi em decorrência da falta de limpeza das galerias já existentes, que fazem a drenagem no local. Começou hoje o período de pagamento do IPTU 2014. A Prefeitura espera arrecadar 117 milhões de reais com o imposto, mas o índice de inadimplência é muito alto. O brasileiro paga dezenas de impostos e muitas vezes não sabe o destino que é dado para tanto tributo cobrado pelo poder público. Assim como os outros impostos, o IPTU começa a ser cobrado e junto com ele surgem muitas dúvidas. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, deve ser pago por pessoas físicas ou jurídicas de posse ou propriedade de imóvel localizado em zona urbana. A função do IPTU é tipicamente fiscal, mas possui também uma função social, e os contribuintes podem ser beneficiados com a aplicação dos recursos em saúde, educação, segurança pública e outros investimentos. Atualmente, nas 3 varas da Fazenda Pública exclusivas de execução fiscal de São Luís, tramitam mais de 20 mil processos referentes ao município, porém, aproximadamente 80% desse total são relativos à IPTU. É necessário que a gente compreenda que a demanda da execução fiscal para a cobrança do imposto de territorial urbano decorre, primeiro, de grande parte de irregularidade nas ocupações urbanas. Muitas pessoas estão em imóveis que ainda não foram registrados, cadastrados, ou nós vamos encontrar pessoas que são adquirentes de imóveis sem a transferência efetiva. Nós atendemos as pessoas nos centros de conciliação espalhados em São Luís e eles vêm e pedem. Eles querem sentar, querem conversar, querem negociar. O que nós ainda não tivemos foi a estruturação do município de São Luís na participação desses eventos para poder fazer com que o atendimento da sociedade seja efetivado e assim a gente possa resolver esse grave problema. Para o cidadão que não está com o imóvel regularizado, para o município, para melhorar a arrecadação, e para o judiciário, que sem esses processos poderá se dedicar a questões que efetivamente dependem do juiz para a solução dos conflitos. E muita gente ainda está insatisfeita com os valores cobrados no IPTU deste ano. Vamos conversar com a repórter Luanda Belo, que tem mais informações sobre o assunto. Luanda, houve algum reajuste? Boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Olha,
Quem aumentou aí a área construída do seu imóvel, com certeza observou um aumento no imposto. Mas quem vai tirar todas as dúvidas sobre o IPTU 2014 é o secretário adjunto de Tributos da Secretaria Municipal de Fazenda, Raul Mendonça. Boa tarde, secretário. Obrigada aqui pela sua presença. Esse ano, os contribuintes que já receberam o IPTU já viram até fotografia por satélite do seu imóvel. Isso é para justificar esses valores? Isso já acontecia nos outros anos? Boa tarde. Boa tarde, Luana. Boa tarde, telespectadores. Realmente, a carta que foi para vocês, chamada pré-lançamento, só saiu para quem teve um aumento acima de 10% da inflação. E ela realmente vem trazendo as informações da aerocarta, informando o tamanho do terreno, a estrutura física da casa. Além disso, tem uma foto de lado, que é a foto da frente da casa, para poder clarear mais na hora das decisões dos valores, o valor que vai ser de cada um dos imóveis. E esses valores ainda podem ser contestados? Os valores que nós lançamos nessa pré-lançamento podem ser contestados até o dia 30 de junho. Eu só lembro que, como o vencimento da primeira ou da cota única é 30 de maio, nós solicitamos quem quiser contestar, o faça antes do dia 30, mesmo pelo protocolo, para garantir que em junho, ao analisar, e tendo redução, você tem o direito de pagar com os 15% que você tem legalmente. Basta procurar a Secretaria Municipal de Fazenda. Quais os documentos que o contribuinte deve levar? Não precisa levar o documento, salvo a sua identidade e a carta de cobrança ou boleto, para podermos identificar a matrícula do seu imóvel e analisarmos. Terá casos que nós vamos resolver em loco na Secretaria e terá casos que nós vamos ter que mandar fazer a vistoria no próprio imóvel. Esse ano tem desconto no IPTU para quem pagar integralmente. Em quantas vezes vai poder ser parcelado o imposto? Para quem quitar integralmente até o dia 30 de maio, tem 15% de desconto. Lembrando que quem se atualizou até 8 de abril, tem também mais 5%. Quem se atualizar até 30 de janeiro do ano que vem, também terá 5% de desconto. E quem não pagar à vista, será 8 parcelas, a inicial no dia 30 de maio. Apesar de todas essas facilidades e de todo o trabalho que a Secretaria tem feito para esclarecimentos, a inadimplência com relação ao imposto ainda é grande. Na sua análise, por que é tão difícil as pessoas pagarem o IPTU? Bom, realmente a inadimplência aqui no município de São Luís, o ano passado foi de 53,5%. Isso, para mim, principalmente ao fato do cidadão não ter a preocupação de quitar um tributo, esquecendo que é com o tributo que se faz as melhorias que todos precisam. E quem não pagar o tributo esse ano, vai haver algum tipo de restrição? Como é que está sendo trabalhado isso na Secretaria? Então, a partir deste ano, quem não recolheu os seus tributos normalmente, existe uma lei chamada Lei do Quanto Mais, que diz quem deve 3 períodos diretos de inadimplência, 3 meses seguidos, ele irá para uma certidão de devedor quanto mais, irá ser encaminhado para o Serasa. Então, essas restrições, nós temos certeza que vai diminuir muito essa inadimplência, porque o município precisa dos tributos para fazer as suas obras sociais, de educação, de segurança, que o cidadão precisa. E quem já está inadimplente nos outros anos, pode negociar as dívidas ou seu nome já está inscrito no cadastro único? Nós temos as duas situações. Os contribuintes que devem normalmente e ainda não foi inscrito em dívida ativa, que é a grande maioria, pode apresentar-se diretamente na Sinfaz aqui na Avenida Kennedy. Os que estão em dívida ativa terão que se apresentar na própria Procuradoria-Geral, porque não é mais uma dívida que está sobre nossa alçada. Com relação ao reajuste, foi um reajuste que aconteceu de 5,84% ou uma correção? Como é que se explica esse valor? Na verdade, esse ano houve as duas coisas. O reajuste de 5,80% é referente ao IPCA, que a lei diz que o imposto mínimo do IPTU é o do ano passado, mais a variação do IPCA. Porém, com a aerocarta, nós identificamos muitos contribuintes que pagavam em apartamentos com uma área muito menor ou em apartamentos como se fosse simplesmente o terreno. Então, essa foi a grande variação que nós tivemos de cobrança de tributo do IPTU este ano. São imóveis que estavam sendo, por 15 anos, não foram atualizados, então não se sabia o valor real, o tamanho real, a posição, e isso fez com que a gente tenha acrescido algum valor, fora o IPCA.
Só para finalizar rapidamente, as pessoas costumam dizer que não veem o dinheiro do IPTU, por exemplo, na sua rua, não vê esse benefício. Onde é que são aplicados os recursos do IPTU? Bom, o IPTU, como todos os tributos, eles não são vinculados a qualquer serviço prestado. Nós pagamos IPTU por sermos proprietários de um imóvel. E esse IPTU, junto com os outros tributos, vai ser distribuído para a população na forma de obras e de ações sociais, de segurança e de educação. Obrigada, secretário. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Luanda. E veja no próximo bloco, o Sampaio empata com o Vasco e fica próximo da zona de rebaixamento. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 52 minutos. Ainda não foi desta vez que o Sampaio Corrêa conseguiu uma vitória fora de casa. Mesmo dominando a maior parte da partida, o time carioca empatou aos 49 minutos do segundo tempo, deixando o tricolor maranhense próximo da zona de rebaixamento. Boa tarde, Roberto. O que faltou para o Sampaio ganhar? Bom, primeiro vamos corrigir. O Sampaio já ganhou fora de casa, ganhou em casa e ganhou bem. Ontem, e foi a única vitória do Sampaio até agora. O Sampaio tem jogado bem, mas não está conseguindo transformar isso em vitórias. Também é estranho que o Sampaio tenha tido uma vitória e de lá para cá não tenha conseguido repetir o time que ganhou. Até agora a formação tem sido outra. O Sampaio poderia ter matado o jogo, o Vasco pediu para perder, o Sampaio foi melhor que o Vasco e tomou um gol numa desatenção do sistema defensivo no finalzinho do jogo. Poderia ter feito 2, 3 gols, a zaga do Vasco jogando em linha, Pimentinha muito bem acionado pela direita, mas o Pimentinha peca em finalização e ele precisa ter a cabeça de que ele necessita com urgência, após o treinamento, ficar pelo menos 40 minutos treinando finalização. Então, o Vasco dava espaço para o contra-ataque, para jogadas em velocidade, principalmente com Pimentinha e com o Márcio Diogo pelo setor esquerdo. Começou mal escalado, com o Alex no meio de campo, e por pouco não se complica, não era expulso e poderia ter complicado o jogo. E na direita com o Hiltinho. A entrada do Arlindo Maracanã melhorou o Sampaio Corrêa, que não estava conseguindo criar absolutamente nada. Teve um gol que para mim foi legítimo, que o árbitro anulou indevidamente, mas poderia ter a vitória e infelizmente deixou numa desatenção no finalzinho do jogo o Vasco empatar. Mas foi melhor, indiscutivelmente, e a gente vai ver agora com a repórter Cristiane Souza como foi o jogo lá em Teresina. O Sampaio Corrêa fez em Teresina uma das melhores partidas da temporada, mas foi castigado pelo Vasco da Gama no finalzinho do jogo. O domínio do Bolívia foi completo desde os primeiros minutos, marcando forte no meio-campo e chegando com muita velocidade ao ataque. Aos 13 minutos, Pimentinha do Sampaio teve uma grande chance. Ficou de cara com o gol, mas o goleiro Diogo Silva conseguiu defender. E o Pimentinha botou fogo de novo aos 23 minutos. Driblou, tentou bem, mas foi para fora. Mesmo com a boa disputa em campo, o primeiro tempo terminou em 0-0. O Vasco chegou com tudo no segundo tempo. Fabrício, o número 25, tentou o primeiro gol, mas não deu. Bola dentro da grande área, Diego Renan se empolgou e deixou a torcida cruzmaltina apenas na vontade. Aos 16 minutos do segundo tempo, a rede finalmente balançou através do jogador Edmar, mas o gol foi anulado pelo juiz. Só que minutos depois, o gol era de verdade, marcado por Márcio Diogo do Sampaio Corrêa, 1-0 no Albertão. Vendo a dificuldade do Vasco em criar jogadas, o técnico Adilson Batista colocou Guilherme Biteco e Daxon no lugar de Marquinhos e Felipe Bastos. O time melhorou e passou a levar perigo ao adversário.
Aos 49 minutos, Guilherme Biteco, estreante do time cruzmaltino, empatou após receber a bola de um escanteio, evitando a derrota do Vasco, 1-1 no estádio Albertão. O Vasco agora tem 8 pontos e ocupa o 7º lugar na Série B do Brasileirão. Muito bom, né? Não tava... Fazia tempo que eu não jogava. Acho que merecia esse gol para ganhar mais confiança. Clima quente, apesar de ser à noite. Mas não só o Cretinho, né? Eu no primeiro tempo, Pimentinha, o David, nós não vamos transferir responsabilidade em ninguém. Foi a equipe no todo, foi guerrida e mostrou que tem força para fazer um grande campeonato. Pagamos um pecado muito alto, pecado porque ter chegado 12 vezes dentro da grande área do adversário e a gente fazer só um gol. E realmente por isso nós não ganhamos hoje do Vasco. Não deixei de ter razão, o Flávio, mas acho que ele poderia ter feito uma alteração. Ele insiste em jogar com um homem de área, mas não adianta jogar com um homem de área se essa bola não chega para esse homem de área e ele está tendo que sair. E ontem foi o caso do David Batista. O jogo estava propício para ele sacar o David Batista e jogar no Edgar do outro lado. Você mantinha o meio de campo do jeito que estava ganhando o meio de campo, ali ele não tinha que mexer, tirava, sacava o David Batista e colocava o Edgar. E aí, com a capacidade que o Edgar tem de fazer gol, certamente mataria o jogo. Essa, pelo menos, é a impressão que a gente tem, né? Então, agradecendo aí ao Christian Souza, que gentilmente fez essa matéria aqui para nós. E Roberto, e a Confederação de Futebol CBF divulgou na tarde desta terça-feira os adversários do Motoclube na Série D do Campeonato Brasileiro 2014. Vamos conferir agora a tabela. O Moto estreia na Série D fora de casa dia 20 de julho contra o Remo do Pará. Dia 27 de julho será a vez do Interporto de Tocantins. A terceira partida do Motoclube acontece dia 3 de agosto. O adversário será definido neste fim de semana na partida entre River e Piauí Esporte Clube pela final do estadual piauiense. Já no dia 10 de agosto, o Papão enfrenta o Guarani de Sobral do Ceará. No primeiro jogo de volta, dia 31 de agosto, o rubro-negro maranhense volta a jogar contra o campeão piauiense. Dia 7 de setembro, o Moto encara novamente o Guarani de Sobral. Dia 14 de setembro, o Interporto de Tocantins. E encerra a primeira fase dia 21 de setembro contra o Remo do Pará em São Luís. E aí, Roberto, tá bom ou difícil para o Moto? Não, o grupo é difícil. O grupo é muito, talvez seja esse, se a gente puder, costuma chamar do grupo mais difícil, o grupo da morte, penso que esse pode ser considerado como realmente o grupo da morte. O Guarani de Sobral, Remo, Moto e o Interporto, que eu acho que, pelo que ele mostrou aqui contra o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, que é um time forte. A tabela, pelo menos, é boa no sentido de que o Moto encerra em casa. Portanto, ele pode chegar no último jogo precisando de vencer para se classificar e ele faz esse último jogo em casa. Nesse sentido, é boa a tabela. Obrigado, Roberto. O samba foi o grande homenageado do 25º Prêmio da Música Brasileira. O Teatro Arthur Azevedo foi palco do evento que reuniu artistas de renome nacional. O Teatro Arthur Azevedo viveu uma noite dedicada ao samba. Antes do show, a expectativa do poeta. Falam que o samba morre, que o samba está vivo desde que o país descobriu a sua sonoridade, depois do choro, condonga, no começo do século XX. Paulinho da Viola já respondeu, dizem que o samba morreu, mas o samba está sempre se renovando, sempre novo. Em meio à plateia, o criador do Prêmio da Música Brasileira. São 25 anos de prêmio, aí com isso a gente quis homenagear o que existe mais importante na música brasileira como ritmo, e evidente que é o samba. Para apresentar os bambas, a cantora Zélia Duncan. O homenageado deste ano não tem RG, OMB, nem certificado de residência. Olha o samba aí, gente! Vida da minha vida, lua que encandeou, uma canção bonita, feita pro meu amor. Arlindo Cruz também saudou o homenageado. Viva o samba! Ai como dói a dor, todo mundo! E o público fez coro, sabendo que o show tem que continuar. Em tão poucos 5 anos.
Dudu Nobre veio elegante e destacando a magia do ritmo. Você me jogou feitiço, quase que eu morri. Só eu sei o que eu sofri. Que Deus me perdoe, mas vou ficar, eu vou botar. Da Bahia e com astral de Clara Nunes, Mariene de Castro. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dando nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Representando o Maranhão, Fernanda Garcia interpretando Djavan. Meu jardim da vida, esse corpo morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Compositor de 400 músicas, Altair Veloso cantou Chico Buarque. O meu samba se marcava na cadência dos teus passos. O meu som se embalava no carinho dos teus braços. Chamado para improvisar no Partido Alto, Altair desfilou talento em Nagô. Naquele nova pena que caramba que carou, que A turnê do 25º Prêmio da Música Brasileira segue por outras 5 cidades: Belém, Parauapebas, Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo e Corumbá. Mas aqui em São Luís, coube a madrinha dos grandes sambistas, Bete Carvalho, cantando Candeia, Nelson Cavaquinho e Cartola, um dos momentos mais emocionantes desta noite. Um show, sem dúvida, de tirar o chapéu. Recuperada de uma série de problemas de saúde, a sambista cantou acompanhada pelo instrumento, dado por Nelson Cavaquinho. Além dos aplausos, a impressão de que o samba será eterno como o amor. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.